A graça e a paz, meu querido bispo e amado Josué Ragolo. A graça e a paz de Cristo, meu ilustríssimo pastor Alexandre Rodrigues. Que maravilha, né? Hoje nós estamos aqui para fazermos a última live da trilogia, né? Não a última live desse período, mas a última live de uma sequência de 3 que nós nos propusemos a fazer. Uma trilogia que nós denominamos Palavras Gregas, Grandes Verdades. Isso mesmo, e como eu havia comentado na semana passada, essa live, ela vai fechar essa trilogia com chave de ouro, porque com certeza, pastor Alexandre, é o tema mais importante dessa trilogia. É claro que os irmãos saberão daqui a pouco por qual razão, mas já para adiantar um pouquinho, para eles vão salivarem um pouco o manjar que será oferecido, o tema dessa noite nós consideramos como o tema central das Escrituras. E por que é o tema central? Porque qualquer verdade, qualquer doutrina está ligada àquilo que nós iremos falar, tratar nessa noite. Então, por isso, por essa razão, essa live que encerra a trilogia é o tema mais importante das Escrituras. Com certeza. Fizemos uma live usando 3 palavras gregas, né? Sim. A primeira live nós tratamos acerca de quem mesmo? O senhor se lembra, pastor Josué? Agnostos Theos, ao Deus desconhecido. Agnostos Theos, ao Deus desconhecido. E a outra live, a segunda live, você lembra também? Huiotesia, a filiação, a posição de filho. E a live de hoje? A live de hoje, para não fugir à regra das nossas palavras gregas, aletheia. Aletheia. É muito interessante porque são 3 palavras usadas na língua original em que a Bíblia foi escrita, ou que o Novo Testamento foi escrito, sobretudo, mas palavras que traduzem verdades muito profundas, né? São verdades que, uma vez conhecidas, a princípio no intelecto, né, através da mente, mas abrem um caminho para um conhecimento mais intuitivo, conhecimento mais orgânico, que poderá nos levar certamente a um processo de transformação e depois então um processo de conformação. Para lembrar aqui suas palavras da nossa última live, né? Com certeza, pastor Alexandre. E quando você menciona a questão da organicidade, a live de hoje, ela tem um aspecto assim de revelação extremamente orgânica. Não que as outras 2 não tenham sido, mas de fato a aletheia nos fala sobre um aspecto muito mais profundo da nossa consciência cristã, no Deus que é a verdade, nesse aspecto de estarmos unidos ao Senhor. Então é uma live importantíssima que os irmãos estejam atentos nessa noite. Que bom. Sejam todos bem-vindos. Estamos com o número agora de 37 pessoas. Vi passar aqui nos comentários aqui a nossa irmã Thelma de Goiânia. Seja muito bem-vinda, minha irmã, viu? Que Deus te abençoe ricamente, a você e a todos os santos aí de Goiânia. É muito bom ter você com a gente aqui, viu? E também todos os irmãos, sejam muito bem-vindos. Vamos aproveitar esse primeiro momento inicial e vou pedir aos irmãos que convidem pessoas. Estamos tratando de temas tão importantes, temas tão relevantes para a vida cristã, e às vezes a presença dos irmãos aqui, o número de pessoas que nos acompanham ainda é um número muito pequeno comparado à verdade que está sendo dita. É importante que os irmãos não somente participem, mas que convidem pessoas, seus contatos, seus amigos, divulguem aí, porque ainda dá tempo. Dentro de 2 minutinhos nós vamos começar aqui essa live, efetivamente falando, para tratar desse terceiro tema da trilogia. Hoje falaremos sobre a aletheia. Aletheia que se traduz literalmente por verdade. Como disse o bispo Josué,
é um tema central nas Escrituras, é o tema fundamental. Poderíamos dizer que esse tema acerca da verdade, ele é a medula óssea de toda a revelação de Deus nas Escrituras. Ou seja, nenhuma doutrina faz nenhum sentido se não estiver não somente atrelada a essa verdade central que é a aletheia, que é a verdade, mas, sobretudo, se não proceder, né, desse tema central. Ou seja, acreditamos que todas as doutrinas bíblicas, elas devem proceder desse tema central, que certamente vai falar daquilo que há de mais essencial de tudo que há nas Escrituras. Por isso é importante que os irmãos participem e convidem pessoas para podermos, então, dar início aqui a essa live. Hoje, aí, com o bispo Josué, concluindo essa trilogia. E na semana que vem, já deixando avisado para os irmãos, farei uma live compartilhando a tela aqui com o nosso querido irmão e bispo de São Paulo, nossa igreja em Guarulhos, que é o nosso irmão Marcos Oliveira. Na semana que vem, com a licença e o abono do pastor Josué, estarei compartilhando a tela com o nosso querido bispo de nossa igreja em Guarulhos. Não é isso, pastor? Não apenas tem a minha licença, meu abono, mas tem o meu total incentivo. Pastor Marcos, um homem de um coração extraordinário, um coração simples, aplicado ao Evangelho, ao cuidado dos irmãos. Nós iremos ganhar muito com a participação do pastor Marcos, como também ganhamos com a participação do pastor Eleilson e com certeza de outros irmãos e cooperadores e pastores que irão estar conosco nessas próximas lives que virão. E eu quero aproveitar esses minutinhos que ainda nos restam antes de nós começarmos propriamente dita essa live, pastor, e cumprimentar os irmãos. Eu cumprimentei você quando eu entrei agora aqui para essa live, mas não estendi meus cumprimentos, as minhas saudações aos irmãos. Eu quero, então, cumprimentar cada irmão que está conosco nessa noite, com a doce paz de Cristo e a abundante graça do Senhor. Sejam muito, mas muito, muito bem-vindos a esse ambiente de comunhão. É virtual, mas é muito caloroso em Cristo Jesus. Com certeza. Já chegamos ao número de 47 pessoas. Precisamos começar porque já se vão quase 5 minutos que nós temos aí o espaço para os irmãos irem acessando. Muito bem, hoje, dia 19/6, sexta-feira, nossa última live dessa trilogia, né? Vamos falar sobre uma palavra grega, aletheia, que se traduz literalmente por verdade. Pastor Josué, quando se fala sobre a verdade, esse é um tema extremamente importante, porque, afinal, a verdade é a busca do ser humano desde que este homem, o homem se tornou um ser inteligente, né? Sabemos que o homem teve um período da sua história, um período em que a sua inteligência não havia ainda aflorado, é um período de inconsciência, mas que, num dado momento, a sua inteligência se desperta para o mundo. Ele, então, consegue se conceber como eu no mundo, ele consegue conceber o outro como o outro ser, e suas faculdades espirituais também se despertam para a realidade acerca de Deus, né? Então, o homem, ele se torna, por assim dizer, porque ele fora criado no estado de potencialidade para essa inteligência, para essa razão, mas quando ele chega no estado de razão, essa potência se torna uma atualidade na sua existência, esse homem, então, ele passa a perguntar. É o que nós falamos que o homem, e somente o homem, é que tem esse espanto diante do mundo. Observa-se que de todas as criaturas que há na Terra, pelo menos que nós conhecemos, nenhuma criatura, senão homem, é o ser que se espanta diante do mundo, diante do cosmo, diante do outro, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das dores. E esse homem, então, ele começa a perguntar o porquê das coisas. Ele quer saber o que é, quer saber o porquê, quer saber a origem. E é a partir, portanto, desse espanto que o homem tem diante do mundo, é que surge a questão da verdade. Aí o homem, então, começa a perguntar o que é a verdade. A verdade enquanto sendo
a busca maior de todos os homens em todos os tempos, pelo menos desde que o homem se despertou, portanto, para si, para o outro, para o cosmo e para Deus. Isso mesmo, pastor Alexandre. Eu gostaria de iniciar minha participação agora já nesse momento da live que já ocorre, do tema, cumprindo a minha promessa, que iria explicar para os irmãos quais são os pontos de conexão do fechamento dessa trilogia com as duas lives, com as duas sessões anteriores. Por que a terceira live é tão importante e porque, de fato, ela é o fechamento dessa trilogia? Ora, quando nós escolhemos juntos essas palavras para essa trilogia, nós não pescamos como pescadores de aquário palavras a esmo na Bíblia, no Novo Testamento, mas há, na verdade, aqui uma continuidade, há uma gradação, há uma ligação dessas palavras. A palavra aletheia, do grego, ela é formada por dois vocábulos. O a, que significa negação, ou significa não, e também o termo grego letos, ou lete, que significa esquecimento. Então, quando nós juntamos as duas palavras, os dois étimos, significa não esquecimento, ou não esquecer. Traz também a nós o sentido de não encobrir, ou de não encoberto, ou também de desvelamento. A palavra aletheia, que significa verdade, também é muito próxima, nós podemos traduzir até mesmo com maior ganho de significado, com maior ganho de reserva de sentido por realidade. Ora, então agora, unindo a questão etimológica, explico os pontos de conexão com as duas sessões, as duas lives anteriores. A primeira live que nós tivemos, pastor, foi a Gnósticos Theos, uma live que, dentre tantas coisas, tratou da consciência humana sendo despertada para retornar à casa do Pai. Creio que os irmãos todos se lembram disso. Então, a verdade, a realidade, a aletheia, não está encoberto, o desvelar a consciência para que nós enxerguemos que todos nós, seres humanos, somos filhos de um mesmo Pai, somos filhos de Deus e nós fomos convidados a retornar à casa do Pai. Como? Através de uma consciência iluminada, de uma consciência agora desvelada diante do Senhor. E aí nós prosseguimos para a segunda live, que é ruiotesia. A partir do momento que agora a nossa consciência ela foi desvelada, que a nossa consciência foi aberta e nós agora enxergamos Deus como nosso Pai, nós reassumimos a nossa posição e a nossa colocação como ruiós, como filhos maduros de Deus em um caminho crescente de desenvolvimento da vida humana, da vida espiritual. E hoje nós falaremos então sobre essa realidade, uma realidade que os homens têm dentro de si, uma verdade que os homens têm dentro de si e precisam buscar diante do espanto da criação. O homem olha para as estrelas, o homem olha para os mares, o homem olha para aquilo que está ao seu redor e certamente ele se pergunta a respeito dessa verdade, dessa realidade, de onde o homem veio, para onde o homem irá. Tudo faz parte não de meras perguntas filosóficas, mas de algo que já foi colocado dentro do homem, a verdade. Que maravilha! Então, no caso, a aletheia, enquanto não esquecimento, é um tema que costura os dois temas anteriores. E poderíamos dizer que a aletheia, por ser algo que não esquecimento, poderíamos até mesmo parafrasear dizendo: aquilo que não cai no esquecimento, aquilo que não se esquece, é aquilo que é eterno. Ou seja, tudo aquilo que porventura tem o seu começo, a sua origem. Se tem um começo é porque não era antes desse começo. E tem um fim, se tem um fim não prossegue no eixo da história e, portanto, há um desaparecimento. Então, tudo que tem um começo e tem um fim não pode ser a verdade, porque certamente
ou nunca esteve na memória, ou caiu-se no esquecimento, e, portanto, a Aletheia só pode se referir se traduzida, se compreendida a palavra aletheia ou verdade, enquanto realidade só pode aplicar-se ao eterno, ao absoluto, que é o próprio Deus, mas se aplicada, nós veremos daqui a pouco, no contexto mais específico da revelação de Cristo, nós vamos entender como sendo a expressão máxima, real e perfeita daquela realidade que é o próprio Deus. Então, voltando aqui para o ponto que eu estava colocando, pastor Josué, o homem é o ser que ele tem essa capacidade de se espantar diante da criação. Esse espanto é que leva o homem, portanto, aos questionamentos, que leva o homem à reflexão. E desde então que o homem ele chegou nesse período, nesse processo de perguntar o que é, que o homem, então, ele procura de todos os modos pela verdade. E não somente há uma procura pela verdade, mas, sobretudo, o homem, a cada tempo em que ele existiu, ele procura dar uma definição da verdade. Quando nós olhamos para a história da humanidade, para o eixo da história da humanidade, nós buscarmos a antiguidade da humanidade, nós vamos observar que os homens ainda na infância, né, da sua existência, eles, por não terem respostas claras acerca da verdade, acerca do significado das coisas, eles não sabiam explicar nem mesmo fenômenos da natureza, eles então, eles acabaram por produzir muitos mitos, é a era dos mitos, né? Em que os homens então, eles, por não terem um conceito concreto, um conhecimento acerca da verdade, eles acabavam então criando mitos ou histórias, ou que sejam narrativas, para dar uma explicação para o homem, para dar uma explicação acerca do homem, acerca do mundo, de modo então que esses mitos, eles eram fulcrados, eles eram alicerçados numa ideia meramente religiosa. Tudo eles conferiam aos deuses, né? Então, eles criaram uma pluralidade de deuses, cada um desses deuses para representar um fenômeno, para explicar uma situação, de modo então que os homens ainda não refletiam, ainda não paravam para perguntar, ora, como podem ser as coisas? Mas, de todo modo, esse período da mitologia, esse período de uma crença profunda nas coisas, sem ter uma reflexão acerca da origem, acerca do processo, não deixava de ser, para aqueles povos da antiguidade, uma busca pela verdade, né? Sem dúvida, pastor. Wilson muito bem falou que esse período mitológico e todas as civilizações do mundo, sem qualquer exceção, têm, em menor ou maior nível, a sua mitologia. E esse período mitológico, que trata de uma infância da coletividade humana, o que nós até podemos falar de inconsciente coletivo, em um jargão da psicologia analítica, que não vem ao caso agora, mas apenas para que os irmãos compreendam que existe algo que é universal. Esses mitos são sementes universais, que eles possuem roupagens ou declarações semióticas de expressão diferentes, mas as raízes e as sementes são as mesmas em toda a humanidade. E tratam de uma infância do homem. Mas é importante dizer, pastor Alexandre, e o senhor poderia falar com maior propriedade do que eu, que esses mitos, eles são extremamente pedagógicos. E nessa pedagogia, porque o homem está buscando essa realidade, o homem está buscando essa verdade, eu sei que o homem acaba se perdendo na busca dessa verdade, dessa realidade, mas o homem ele tem no seu coração, no seu espírito, uma fome por encontrar Deus, por encontrar a realidade, por encontrar o único e verdadeiro Deus. Isso é verdade, ou seja, a despeito de essa época, a época da infância da humanidade, essa época de menoridade, essa época do desconhecimento do mistério, em que os homens procuravam explicar todas as coisas a partir de mitos, embora seja uma infância, mas já sinaliza e aponta que o homem, a despeito da sua idade espiritual,
em que ponto da ascese espiritual ele se encontra, mas ele tem essa necessidade. Basicamente aquilo que o apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 17, quando diz que Deus criou todos os homens para buscarem a Deus. Isso porque existe dentro do homem a centelha divina, existe o espírito humano. Para usar uma frase aqui de alguém que agora não me recordo exatamente, que a pronunciou, diz que dentro do homem há um vazio do tamanho de Deus. E ainda parafraseando com o texto de Eclesiastes, que diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Como que dissesse, se dentro do homem há um vazio do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher, então os homens, eles buscam esse preenchimento, eles buscam conhecer esse mistério. E Deus ter colocado a eternidade no coração do homem, implica que o homem tem sede por vida eterna, sede de relacionamento com o eterno, ou seja, a experiência humana não se esgota nesse mundo sensitivo, não se esgota no conhecimento possível que o homem possui através dos sentidos. Mas o homem, ele tem uma intuição espiritual e, portanto, agora ele vai em busca do conhecimento desse mistério. E no tempo da antiguidade, os homens, portanto, eles tentavam discernir essa verdade. Entenda a verdade no tempo da antiguidade, eles entendiam a verdade como sendo qual é o princípio de todas as coisas, ou o que está por detrás de toda essa multiplicidade de coisas. Eles pensavam que deve haver aqui uma raiz original de todas as coisas, e como eles não encontravam, portanto, eles criavam várias narrativas míticas para que aquilo representasse, então, para aquele povo a verdade. Mas a história da humanidade, ela tem uma transição. Ela sai da era dos mitos para o que nós conhecemos academicamente, para a era filosófica, que compreende já o período pré-socrático, ali no 7º século antes de Cristo, e então o período clássico da Grécia, que é basicamente o 4º século antes de Cristo, que é o período da filosofia. É quando os homens abandonam, portanto, os mitos, para então agora buscarem pela razão esse princípio de todas as coisas. Aí é o nascimento digamos assim, da filosofia acadêmica, né? Por que eu digo filosofia acadêmica, essa filosofia formal? Porque eu entendo que a filosofia nasce com o homem quando ele transita para o estado de consciência. Já ali ele começa a perguntar. O simples ato de perguntar o que já é o ato de filosofar. Mas chega um momento em que os homens, eles têm uma desconfiança dos deuses. Eles têm uma desconfiança das narrativas míticas, das narrativas de cunho religioso. Ou seja, é como que eles perguntassem, ora, será que é assim mesmo? Será que os mares, eles ficam caudalosos, ficam furiosos? Essas tempestades que ocorrem no mar, será que é mesmo o Poseidon que está furioso, que está agindo nesses mares? Eles começam a perguntar e a questionar, porque eles percebem, nesse momento da história, que não há muito fundamento da parte da razão para justificar essas coisas. Começa-se, portanto, um outro período, que não deixa de ser ainda o homem na busca da verdade, o período da filosofia. Nós temos os grandes nomes, né, pelo menos da era clássica, nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles, esses 3 grandes nomes da filosofia, que na verdade é que estrutura, ou que seja o fundamento, o começo de toda a filosofia ocidental. Então, essa era já é um avanço na humanidade, já é um amadurecimento. Ou seja, os homens já não mais acreditam no mito enquanto resposta para os seus questionamentos sobre o que é a verdade, mas agora eles fazem uso da razão para encontrarem essa verdade. Sim, com certeza, pastor. A frase que o senhor citou, que há um vazio dentro do homem, como é que o senhor colocou mesmo? Há um vazio dentro do homem do tamanho de Deus. O tamanho de Deus, Dostoiévski.
Dostoiévski, muito obrigado. Dostoiévski, Muito bem lembrado. Muito bem. E os homens estão a tatear. O senhor coloca agora há pouco que há uma evolução na linha da história nessa busca pela verdade, nessa busca pela realidade. E há patamares e há níveis diferentes, e o homem está se aprofundando nessa busca pela verdade. Os mitos na infância da humanidade, depois nós passamos para a filosofia, onde há uma racionalização e também uma busca pela verdade. O próprio termo filosofia, né? Philos, né? e sophos, que é os amantes da sabedoria. E há, depois da filosofia, há ainda um avanço muito maior, infinitamente maior, quando nós temos agora o aparecimento da encarnação de Cristo Jesus, para que ele faça, pastor Alexandre, a decodificação desse grande mistério, dessa grande verdade que o homem está tateando e não consegue alcançar. Jesus Cristo, com todo cuidado, eu quero colocar essa expressão, ele é o nosso Hermes. Ele é aquele que faz a ponte, não entre os deuses, mas a ponte entre Deus e os homens. Por isso que nós falamos que Jesus Cristo é a chave hermenêutica, ele é a chave de interpretação, é a chave de revelação, é a chave de decodificação, para que ele transmita a verdade, a realidade para os homens. Então, o ápice agora desse caminhar, essa linha histórica, mitologia, filosofia, é a própria encarnação do Cristo, do Verbo de Deus, para nos transmitir a revelação, a aletheia, a verdade para todos os homens. Que maravilha, essa transição muito bem feita por você, porque coloca basicamente 3 patamares, né? O patamar da infância ali pelos mitos, o homem ascende então a um patamar superior na época da filosofia clássica, quando os homens agora vão fazer uso da razão para buscarem o conhecimento do mistério. Lembrando que esse início da filosofia se dá exatamente pela busca de um princípio orgânico e vital, originador de todas as coisas, desde os pré-socráticos, aqui colocando em ênfase aqui Heráclito, né? Que certamente é um dos grandes nomes desses pré-socráticos, mas que ainda assim a filosofia não dá conta de atingir esse clímax ou de discernir de fato o que é a verdade, até mesmo porque nós encontramos em Atos capítulo 17, né, mas basicamente ali no versículo 26, quando o apóstolo Paulo diz que os homens, e olha que ele fala isso aos gregos, hein? Ele está exatamente ali na Grécia, ali em Atenas, falando aqueles filósofos gregos, dizendo que os homens, na sua busca a Deus, na busca pelo discernimento do mistério, na busca pela compreensão da aletheia, da verdade, diz que eles buscam como que tateando. Ou seja, se depender única e exclusivamente dos homens na busca desse mistério, por mais que os homens vão avançando e vão subindo degraus, mas por si só, o homem nunca poderia jamais encontrar ou tocar essa verdade, essa aletheia, uma vez que, primeiro porque os homens, do ponto de vista espiritual, são cegos. Quando Paulo diz que os homens tateando procuram a Deus, os homens tateando procuram a verdade, ou seja, ele está falando de uma condição espiritual em que o pecado e as trevas e a ignorância impede o homem de enxergar esse mistério, essa verdade, mas sobretudo porque, tratando-se dessa busca do homem em relação a Deus, há uma distância infinita entre esses dois seres. Porque a despeito de toda a inteligência humana, a despeito de toda a razão humana, o homem é um ser infinitamente finito. E por ser ele infinitamente finito, como ele poderia alcançar aquele que é infinitamente infinito, que é o eterno? Ou seja, Deus, como diz o apóstolo Paulo, é aquele que homem algum jamais viu, nem é capaz de ver.
Paulo, nesse texto, está falando acerca da transcendência divina, da infinitude divina, ou seja, a divindade só pode ser divindade porque ela é infinitamente maior do que qualquer criação. Aí poderíamos aqui evocar vários textos em que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz que a criação, enquanto conjunto de coisas finitas, habitam, existem, se movem dentro do infinito, que é o próprio Deus. Então, esse homem nunca, jamais, de si só, poderia alcançar o discernimento da verdade, poderia concluir o que seja de fato essa aletheia, porque a aletheia diz respeito à realidade única e última de todas as coisas. Então, não somente o homem ele está cegado pelas trevas do pecado na sua consciência, o que o impede de discernir, de enxergar, quando o homem está a uma distância infinita do ser infinito, que é o próprio Deus. Isso é verdade, pastor. Por essa razão, nós precisamos, e é indispensável, na verdade, a figura, a pessoa bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor. O único a transição para a terceira fase. É a transição para a terceira fase. O único mediador entre Deus e os homens, porque Deus habita em luz inacessível. Deus não pode ser visto, Deus não pode ser tocado, Deus é espírito. E somente com essa ponte, que é Cristo, nós, então, seremos reconduzidos na verdade, pela verdade e até a verdade. Então, acredito que, a partir agora dessa transição, Bispo Alexandre, os mitos da filosofia e agora enxergando Cristo como o último e supremo patamar dessa revelação, nós podemos compartilhar agora em uma contextualização bíblica o que significa a verdade, o que significa a aletheia, a realidade, para os irmãos que nos acompanham nessa noite. Eu sei que nós temos alguns textos, talvez aí uns 20 ou 30 textos, a gente vai conseguir, acho que talvez uns 10 textos nessa noite, mas apresentar os mais importantes textos que falam dessa contextualização bíblica sobre a verdade. Falando dessa incapacidade do homem de discernir a verdade, de conhecer o mistério, conhecer o divino, em razão da transcendência divina, da infinitude divina e da finitude humana, olha que coisa interessante. O próprio Cristo ele vai dizer em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, é a aletheia, é o descobrimento do eterno, do divino, a consciência e coração humano, é que vai libertá-lo de todos os erros e de todos os equívocos a que o homem chega através ou da sua crença, falando dos mitos, ou da sua razão, falando da filosofia. Ou seja, aonde o homem chega com a sua capacidade religiosa ou com a sua capacidade racional, ainda assim aquilo, o objeto a que ele chega, ainda não é a revelação da verdade. Por isso o homem fica agora escravo do engano, ele fica escravo do erro, de modo que Jesus fala que só a verdade, só a aletheia, que é o descobrir, né? A aletheia é o descobrir a consciência humana, aquilo que é a realidade, só aí o homem é verdadeiramente livre. Ou seja, a aletheia tem um papel fundamental na existência humana. Sem a aletheia, sem a verdade, o homem será um eterno escravo. É por isso que depois da filosofia, que já é um patamar alto da busca do homem por esta verdade, é dito então, como você colocou agora, que vem a encarnação do Verbo. E essa é uma ação divina em busca do homem. Ou seja, o homem, por não alcançar o conhecimento da verdade, porque para ele é impossível, então essa realidade única e essa realidade última de todas as coisas, que é a própria divindade, ela vem ao encontro do homem. Quando ela vem, de que modo ela o faz? Aí nós encontramos, como você bem colocou, a encarnação do Logos, a encarnação do Verbo, a encarnação do Cristo,
que pela imagem que se constrói, porque ele sai da eternidade, né? Ele sai do seio do Pai para o homem, ele cria de fato, Josué, sem nenhum cuidado na palavra, ele cria uma ponte entre o eterno e o homem. E essa ponte é uma ponte não simplesmente para o homem transitar, mas é uma ponte hermenêutica. Porque Cristo, enquanto o verbo, a palavra verbo vem do latim, se traduz por palavra em português, e já o verbo vem do grego logos, e tudo isso se traduz por palavra. A palavra é o que define. A palavra é aquilo que vai dar significado à coisa. Então, Cristo vem para mostrar ao homem, para dar o significado divino ao homem. Ele vem como, usando a figura grega, ele é o Hermes de Deus para o homem. Tomando isso como figura, né? Não como realidade, porque Hermes faz parte da mitologia. É apenas uma narrativa, uma criação humana, mas para conter a ideia de que entre o divino e o homem deve haver, portanto, o que nós chamamos de revelação. Em algum momento, a divindade precisava se revelar ao homem, precisava se dar a conhecer ao homem. E nós temos alguns textos que são maravilhosos, como, por exemplo, João capítulo 1, capítulo excelente de toda a Bíblia, quando é dito que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e esse verbo que é Deus é o Criador, olha, de todas as coisas, não somente o Criador, mas ele é a quintessência nessa criação, porque é dito que sem ele, nada do que foi feito se fez. E no capítulo 1, versículo 4, diz que ele é a luz dentro do homem, que é essa capacidade de abrir a mente humana para que o homem compreenda as coisas espirituais. E essa luz é a própria vida que faz existir o homem. E então, até chegar no versículo 14, quando João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele diz mais, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Isso é muito maravilhoso. Deixa eu fazer como meu amigo Bispo Eleilson. Glória a Deus! Ai, revelação maravilhosa, pastor Alexandre. E o senhor citou o texto de João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu somo mais um texto também do Evangelho de João, que é João capítulo 14, versículo 6, para deixar de maneira muito clara aos irmãos que nós não estamos falando de uma verdade. Nós estamos falando da verdade, da única verdade. E João 14,6 diz, Jesus, palavras do Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. E a vida. Jesus é o homem perfeito, é o Deus encarnado que estava no seio do Pai, que traz essa revelação, e ele mesmo é a revelação, que traz a verdade, e ele mesmo também é a verdade. Ora, e por que nós podemos afirmar categoricamente isso, com tamanha ousadia, que Jesus Cristo, ele é a verdade e traz a verdade? Porque conforme Hebreus, capítulo 1, versículo 3, Jesus Cristo, ele é a expressão exata do ser divino. A expressão exata, ele é o sinete, é o selo que expressa tudo o que o Pai é, tudo o que Deus é. Esse Pai, até então, inacessível, que habita em luz inacessível, que não pode ser visto, nunca foi visto por nenhum homem. Jesus Cristo é a corporificação e a expressão da verdade, que é o próprio Pai. E nesse caminho hermenêutico, Jesus Cristo como Hermes, o homem está caminhando e retornando à casa do Pai, e está também reassumindo a sua posição de filho. E sobre Hermes, novamente, eu tinha esse cuidado de usar esse termo, o senhor fala, não, mas pode utilizar sem nenhum problema.
Talvez, muito possivelmente, os gregos, na sua infância, eles tinham um anseio, tinham um anelo, pastor Alexandre, por essa verdade, e na mitologia criaram Hermes. Mas era apenas uma sombra muito pálida, muito distante e deformada de um anseio pela verdade, da verdade que se manifestaria na humanidade, na encarnação do Verbo de Deus, o Logos, mas um termo grego que significa explicação. Deus é explicado organicamente por Jesus Cristo. Exatamente. E aqui nós tocamos num ponto, pastor Josué, que eu entendo ser fundamental. Quando você cita que Cristo é a verdade de Deus, ele é essa revelação, porque ele é a expressão exata da divindade. É importante que nós expliquemos aqui um pouco para todos que estão conosco. Nós temos 60 pessoas acompanhando esta live, que nós expliquemos exatamente qual é a abrangência do significado de Cristo ser a verdade. Porque, pense comigo, todos os cristãos, eles afirmam categoricamente que Cristo é a verdade. Inclusive, todos sabem de cor, e é um texto já muito conhecido, é um texto de evangelismo, quando os crentes dizem assim, olha, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entretanto, esse texto ele é pego assim, no sentido geral, no sentido lato sensu da questão, de modo que não raras vezes afirmar que Cristo é a verdade é usado tão somente para contrastar o cristianismo, que prega Cristo, com as outras religiões que supostamente não pregariam o Cristo de Deus. Mas pense comigo por um momento, pastor Josué, eu costumo dizer, vamos construir aqui um breve raciocínio. Está aqui o homem na terra em busca do discernimento da verdade. Essa verdade é uma verdade transcendente, essa verdade é o divino, e para usar uma palavra filosófica, essa palavra ela é o mistério. E só por se identificar como um mistério, já demonstra que não está para o homem o discernimento do que é essa divindade, porque é uma coisa misteriosa, está para além do homem. E tudo que o homem chega à conclusão do que seria esse mistério, do que seria essa aletheia, do que seria essa verdade, ainda assim é um erro. Que por mais que o homem tenha a sua intuição apurada, ele nunca jamais viu a Deus. É o que Paulo fala em 1 Timóteo 6,16. Ninguém jamais viu a Deus. Ora, se ninguém jamais, e Paulo diz isso no Novo Testamento, o que certamente inclui todos os santos do Antigo Testamento, no sentido de que, a despeito de quão grandes tenham sido aqueles homens, como Moisés, como Elias, como Daniel, Jeremias, Ezequiel, Paulo é categórico quando ele diz, ninguém jamais viu a Deus, nem é capaz de ver. Cria-se aqui uma impossibilidade humana de conhecer esse mistério. Então, o homem fica olhando para o infinito em busca de um discernimento. Como ninguém jamais foi aos céus, como ninguém jamais viu a Deus, inclusive palavras do próprio Jesus em Mateus capítulo 3, né, salvo engano, versículo 11, diz, ninguém jamais subiu aos céus. Então, o homem fica agora num desespero, porque ele não viu a Deus, ele não subiu aos céus, ele não esteve com Deus, ele não conhece a Deus, a não ser que esse Deus se mostre a esse homem, ele poderá compreender, compreender não a totalidade do divino, mas usando palavras de Paulo em Romanos capítulo 1, ele pode conhecer aquilo que de Deus se pode conhecer. É nesse momento, então, que o homem sem parâmetro para dizer o que é a realidade, o que é a aletheia, é agora o momento que o Cristo vem ao mundo. Quando o Cristo vem ao mundo, Cristo se interpõe entre o homem e o eterno. E olha como isso é muito claro. Esse Cristo encarnado, ele é homem. Por isso ele se liga ao homem. Só que ele é o Logos eterno. Por isso agora, aqui nós unimos essas duas categorias, o divino
e o humano. Portanto, ele é a conexão entre o homem que busca a verdade e o eterno mistério que não pode ser conhecido. Agora, esse Cristo que se interpõe entre o homem e o eterno, ele diz: eu sou a verdade. Em outras palavras, é como que ele dissesse: pegue todos os seus dogmas, pegue todas as suas doutrinas, pegue todos os seus conceitos, todo o conhecimento que você tem acerca do mistério, e você agora vai ter que aferir todo esse conhecimento, aferir essas supostas verdades, essas pseudo-verdades, esses dogmas, essas figuras, esses tipos, toda essa teologia que foi construída ao longo do tempo. Você vai ter que agora passar pelo crivo daquele que é a verdade. Ou seja, dizer que Cristo é a verdade quer dizer que ele é a manifestação do Deus invisível. Usando o termo de Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele é imagem do Deus invisível. Aqui, retomando o texto de Hebreus que você citou, ele é a expressão exata do eterno. De modo que hoje nós vivemos num mundo, mesmo no mundo cristão, com muitas vertentes de entendimento, a maneira simples de você saber se esta ou aquela doutrina ela reflete ou não a verdade acerca de Deus é passando pelo crivo dessa pessoa maravilhosa que é o Cristo de Deus encarnado. É você comparar tal ou qual ensinamento com a vida do Cristo, com os ensinamentos do Cristo e com todas as obras que o Cristo realizou. Ou seja, esse Cristo de Deus enquanto a verdade, ele é a tradução exata. Ou seja, tudo o que disserem acerca de Deus, se não estiver na perfeita medida, sem subtração e sem alteração, se não tiver na perfeita medida do Cristo, não é a verdade. Então, sim, Cristo ser a verdade quer dizer, ele é essa manifestação. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que o Deus que disse das trevas resplandeça a luz, ele mesmo fez resplandecer em nosso coração a glória do seu Filho, que é a imagem de Deus. Ou seja, eu só sei o que é Deus, eu tenho uma noção da imagem de Deus, não imagem física, mas do ser divino, olhando para a face de Cristo. Não seria por esse motivo que no Antigo Testamento Deus proibiu fazer qualquer que fosse imagem dele? Porque qualquer imagem que o homem faça de Deus sempre será uma distorção. E nesse sentido, somente o Cristo de Deus encarnado é a verdade, ou seja, é a imagem fidedigna do Deus invisível, é a expressão exata do ser divino. Somente Cristo é a verdade. Somente Cristo é a expressão exata de Deus. E talvez seja até importante, eu acho que não fazia parte do nosso momento agora nessa live, mas seja importante gastar uns 2 minutinhos dizendo que há muitos irmãos perdidos no cristianismo, na cristandade, com imagens distorcidas de Deus, porque tem imagens, pastor Alexandre, ainda mais distorcidas de Jesus Cristo. Então não é possível para esses irmãos entenderem ou se aproximarem de Deus, o Pai, porque a imagem de Cristo, para eles, está distorcida. E nós precisamos atentar para o seguinte, o papel, e permita-me fazer dessa maneira essa colocação de Cristo, é tríplice em relação a todo esse desenvolvimento e a apresentação da verdade na história humana. Desde a mitologia, da filosofia, Cristo ele é um depurador de tudo que está contido na consciência humana, na história humana, na revelação mesmo dos homens, na percepção dos homens, na mitologia, ele depura, porque é tanta coisa misturada, mas Cristo, ele é o depurador. Nós, pela graça de Deus, podemos fazer uma leitura, pastor Alexandre,
uma releitura de toda a história. Nós podemos olhar para trás, olhar para a filosofia, olhar para a mitologia, olhar para as religiões do mundo inteiro, e nós conseguimos enxergar onde o homem foi capaz de enxergar Cristo, o Espírito de Cristo, das mais variadas maneiras. Eu sei que esse tema ele é denso, profundo e complexo, mas é possível olhar para trás e verificar. E Cristo, ele depura tudo isso. Mas o segundo papel de Cristo, além de depurar, Cristo potencializa também tudo aquilo que foi revelado nas Escrituras, no Antigo Testamento, em forma de sombras, por exemplo. Cristo, ele eleva, Cristo potencializa. E ainda mais, o terceiro papel de Cristo, ele traz aquilo que foi inteiramente e completamente impossível para os homens verificarem, perceberem em qualquer era, em qualquer tempo da humanidade. Ou seja, Cristo traz coisas inauditas, coisas inéditas, da parte do Pai, no momento da sua encarnação e depois revelando aos seus apóstolos. Há um texto, pastor, que se o senhor me permitir, eu gostaria de ler para a gente encerrar essa primeira etapa da live, porque já são 9h23, e a gente pode, então, voltar com esse texto daqui a pouquinho. Pode ser? Sem dúvida, sem dúvida. Se encontra na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20, a revelação do Deus verdadeiro, que diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. Vamos gravar essa palavra, essa expressão. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos. Perceba como o apóstolo João ele escreve. As palavras não são lançadas, pastor. Não é simplesmente conhecer, mas é reconhecer. E há uma diferença. E na segunda parte da live eu queria que o senhor falasse da diferença de conhecer e reconhecer para a gente. Mas deixa eu voltar ao texto. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muito bem, eu não poderia deixar de falar agora, antes de irmos para a segunda etapa, porque alguém aqui, eu não sei bem o nome da pessoa, mas fez um comentário aqui que eu acho muito válido, é comentar o comentário do nosso irmão. Ele, é como que ele comentasse assim: então quer dizer que é preciso que eu submeta a minha fé ao crivo das Escrituras para saber se estou na verdade. E nós falamos aqui exatamente o contrário. Nossa fé deve ser passada pelo crivo da medida exata do que é a realidade. Ou seja, nós devemos submeter as nossas crenças, as nossas doutrinas, na pessoa de Cristo. Ou seja, Cristo é que é a medida de aferição se a doutrina que eu construí dentro da Bíblia é verdadeira ou falsa. Ou seja, eu não posso simplesmente sair por aí pregando e anunciando um Deus violento, um Deus mau, um Deus tirano, um Deus perverso, um Deus que, embora ele não minta de si próprio, mas ele tem agentes da mentira a seu favor. Então, assim, quando falamos em Cristo é a verdade, queremos dizer que ele é a medida canônica onde deve ser aferida o que nós chamamos de verdade. Toda doutrina, seja ela qual for o dogma, a doutrina, a sua ideologia, o seu credo, deve ser medido por essa cana de aferição, esse cano sagrado que é o próprio Cristo. Ou seja, tudo aquilo que está de acordo com o Espírito de Cristo, certamente é a verdade. Tudo aquilo que vai de encontro ao Espírito de Cristo não é a verdade. Ainda que quem tenha dito tenha sido supostamente Moisés, ainda que tenha dito seja supostamente Daniel ou o salmista, seja quem quer que tenha dito, lembre-se, ninguém jamais viu a Deus. Esse ninguém inclui todos os santos do Antigo Testamento e mesmo os do Novo Testamento. Alguém tem que vir do céu, do seio do Pai, para revelá-lo.
João capítulo 1, versículo 18. Quando o próprio Cristo diz, né, que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, o Cristo não é da direita do Pai. Porque até quem está na direita pode não saber quem está ao seu lado. Mas ele vem do âmago, ele vem do seio, das entranhas. Como Paulo diz, somente o espírito do homem sabe o que tem dentro dele. Assim, somente aquele que está no mais íntimo do Pai sabe o que é o Pai em sua natureza. Por isso que em Romanos capítulo 1, eu já vou encerrar essa primeira parte, pastor. Estou aqui de olho no horário. Paulo, ele diz assim no capítulo 1, versículo 18. Ele fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda sorte de impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade, a aletheia, pela injustiça. Alguém fala, ora, mas como é que eu sei se porventura eu não estou detendo a verdade em prol da injustiça? Aí Paulo vai explicar o que é a verdade em Romanos 1, 18 a 20. Ele diz, porque os atributos invisíveis de Deus, o eterno poder de Deus, como a própria divindade, é o que Deus revela por meio da criação, para que o homem saiba minimamente quem é Deus. Paulo diz, aquilo que de Deus se pode conhecer, os seus atributos, o seu poder e a sua divindade. E isso Cristo fez. Ele mostrou aos homens os atributos de Deus. Se alguém não sabia dos atributos divinos ou tinha dúvida, agora Cristo mostra no seu viver diário esses atributos. Ele mostra o poder de Deus, sempre um poder restaurador, nunca um poder destruidor. Um dado momento, eu vou voltar nesse ponto assim que nós voltarmos, mas os discípulos queriam tocar fogo numa aldeia de samaritanos. Queriam usar o poder de Deus para a destruição, mas Cristo disse, vós não sabeis de que espírito sois. Então, o Filho de Deus, enquanto a verdade, que revela a realidade de Deus, revela seus atributos, o eterno poder e a própria divindade manifestada. Falta 1 minuto para encerrar essa live. Eu vou encerrar agora e eu peço que os 61 irmãos que estão aí voltem no segundo tempo da nossa live. Retornamos, pastor Josué? Sim, pastor, retornamos. Vou usar aqui a linguagem do nosso bispo Eleilson. Ele diz, a live está pegando fogo. Está pegando fogo. Eu vou retomar aqui o pensamento que eu falava agora há pouco, que é o prazo dos irmãos vão entrando. Eu vou repetir praticamente alguma coisa, mas é o prazo que os irmãos chegam e nós damos seguimento. Então, veja, o grande problema, e eu vou colocar como problema, porque é de fato um problema, talvez nós não tenhamos tempo de esclarecer isso agora, mas o grande problema dos cristãos foi transformar a Escritura num compêndio teológico. Ou seja, a aferição que eles usam para saber se determinado pensamento corresponde ou não à verdade é a Bíblia. Ou seja, eles usam a Bíblia como um todo, no seu conjunto, para definir o que é a verdade. Aí cada pessoa que encontra um versículo na Bíblia, ele diz, bem, eu tenho uma base para dizer que aquilo que eu prego é a verdade, porque eu tenho um texto bíblico que diz o que eu estou dizendo. E se esquece que a Bíblia é um livro extremamente complexo. A complexidade da Bíblia ela é muito grande, primeiro porque ela própria se apresenta num jogo de dois testamentos, um que é cheio de sombras e figuras, o outro que é a expressão da verdade ou da realidade em Cristo. Ou seja, é um jogo de espelhos. Na primeira parte, Antigo Testamento, eu tenho sombras, figuras, profecias, o que não traduzem com exatidão o que é a verdade. Somente no Novo Testamento eu vou encontrar basicamente a história do Cristo, o viver do Cristo, as palavras do Cristo, que nos dão uma base para entendermos então quem é Deus, quem é o mistério. Então, a partir do momento que as pessoas partem da Escritura para abalizar a sua ideia, há uma série de outros problemas. Por exemplo, há problemas de tradução da Bíblia. Há também o problema de que a Escritura ela tem um papel secundário nesse processo.
permita-me entrar nesse assunto, pastor, mas nós talvez fomos mal entendidos por alguém aqui na live, e alguém pode falar assim, mas a Bíblia é papel secundário? Sim. Quem diz que a Bíblia tem um papel secundário foi o próprio Cristo e a própria Bíblia, porque essa explicação do Cristo eu encontro na Bíblia. João capítulo 5, versículo 39 e 40, quando Cristo diz o seguinte para os judeus que tinham a Bíblia hebraica, que liam a Bíblia hebraica, que estudavam a Bíblia hebraica, que eram doutores em Bíblia hebraica. Deus fala, olha, vocês têm as Escrituras, vocês as examinam, e entretanto vocês perderam a noção de que elas são um testemunho de mim. Ou seja, nós temos os judeus e temos o Cristo. E entre eles tem a Bíblia enquanto um testemunho do Cristo. Não um testemunho de Moisés, não um testemunho de Josué, não um testemunho de Jeremias, mas um testemunho do Cristo. Ou seja, Jesus fala, e vocês não querem vir a mim para terem vida. Ou seja, vocês se apegaram às Escrituras e deixaram o testemunhado por elas do lado de fora. Eles mataram a palavra para ficar com a Bíblia. Negaram a palavra de Deus para ficar com as Escrituras. Porque eles não entendiam que as Escrituras, a despeito de toda a intervenção divina quanto à sua inspiração, mas ela é um livro que narra todo o processo humano de crescimento da humanidade, exatamente na busca de conhecer o mistério. Ou seja, o que nós estamos falando aqui agora não somente tem a mitologia, mas também tem a própria religião, ou a religiosidade humana, ou a intuição humana não amadurecida nessa busca de entender o divino. E as Escrituras, então, elas se encaixam nesse processo do homem na busca do divino. Quando, então, o Cristo de Deus vem e se faz carne, aí ele declara, eu sou a verdade. Ou seja, eu sou a expressão exata da divindade. A verdade é exatamente essa expressão exata. Ou seja, se passa um pouquinho dessa medida, não é a verdade. Se falta um pouco da medida, não é a verdade. A verdade é a exatidão daquilo que o Pai é manifestado em Jesus. Se eu falei do texto de Romanos capítulo 1, versículo 18, que Paulo fala dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aí alguém fala, mas o que é a verdade? Num mundo plural como nós vivemos, num mundo de tantas religiões, das mais diversas, alguém pergunta o que é a verdade? Paulo diz, olha, a verdade é Deus revelado. Agora, que revelação do divino é essa? Ele diz, são seus atributos invisíveis. Ou seja, como é que Deus é quanto os seus atributos? Aí eu olho para Jesus. O poder de Deus, o eterno poder, é revelado não somente na criação, mas também em Jesus. E poderíamos dizer, como diz Paulo, a própria divindade, ela se materializa, se faz homem, se manifesta como Deus, andando entre os homens, para que os homens agora olhem para o Cristo e vejam quanto ao seu viver humano, quanto ao seu falar, quanto aos seus ensinamentos, e eles tenham essa percepção de quem é Deus em Cristo. Isso é a verdade. Mas esse poder, pastor Alexandre, esse poder de Cristo, que é o poder de Deus, é o poder divino, mas é o poder para quê? É para matar? É para lançar raios na cabeça das pessoas? Eu acredito, pastor, que mesmo sem querer, não foi a nossa intenção, mas nós criamos um nó aí que a gente vai talvez marcar uma live para falar, para desatar esse nó e fazer a diferenciação entre Bíblia, entre Escritura e revelação. Acho que seria interessante, no momento oportuno, fazer isso, para que os irmãos estejam mais seguros, mais firmes e mais tranquilos em seus corações. Infelizmente, pastor Alexandre, quando nós olhamos para a cristandade, nós percebemos que muitos acreditam não no Deus triuno, não numa triunidade, mas acreditam numa quaternidade. Eles elevam a Bíblia à posição divina.
Então é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo e a Bíblia. E muita gente pode estar assistindo a gente agora e falando, mas que heresia esse pastor está falando? E a Bíblia não é importante? Sim, a Bíblia tem o seu papel na transmissão da revelação de Deus. Enquanto um recipiente, enquanto um receptáculo, as Escrituras, elas são um trilho para que a gente consiga enxergar muita revelação de Deus. Mas não vou entrar por aí, senão a gente muda de tema e é uma outra live. Mas a grande questão é a seguinte: os homens deixaram de crer na infalibilidade papal e se gabam disso, porque eu não faço parte desse círculo religioso, mas agora estão acreditando na infalibilidade das Escrituras. E é perigoso, e a gente vai ter que marcar, pastor, uma live para falar sobre isso. E o maior problema nessa trindade, quaternidade, o grande problema dessa quaternidade é que não somente eles uniram a Escritura, elevaram a Escritura nesse status divino, mas que eles não usam Deus para interpretar a Escritura. Eles usam a Escritura para dizer quem é Deus. Aí criam monstros. Eles criam monstros. Por isso que você observa no meio do cristianismo que é uma religião totalmente fracionada, em que cada pedacinho do cristianismo concebe um Deus totalmente diferente. Tudo é cristianismo, mas o cristianismo não pode falar que tem apenas um Deus, porque eles criaram muitos deuses a partir das interpretações equivocadas que cada grupo teve de Deus a partir da Escritura. Mas vamos evocar aqui o valor das Escrituras. O valor é que a própria Escritura me ensina como eu devo interpretar o divino. Ou seja, quando eu me refiro agora a 1 João, capítulo 5, versículo 20, eu estou usando o quê? As Escrituras. Ou seja, não há um desprezo pela Escritura, mas eu permito que a Escritura, na sua totalidade, me ajude ou construa um caminho que eu compreenda qual é a essência da verdade que percorre as Escrituras. Ou seja, as Escrituras, elas são um canal material e histórico por onde Deus passa com a sua revelação aos homens. E lendo, portanto, as Escrituras, 1 João capítulo 5, versículo 20, há um texto extraordinário, porque João é extraordinário, professor Josué. O Evangelho de João, as Epístolas de João e o Apocalipse de João são coisas extraordinárias. João teve uma percepção orgânica, como nenhum outro teve. Deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui para o senhor, pastor Alexandre. Sou fã de João. Eu também sou. Gosto muito de João. E ele diz o seguinte, no capítulo 5, versículo 20, da sua primeira epístola, ele fala assim, olha, essa epístola, é importante lembrar, que ele começa lá no início, capítulo 1, dizendo que a vida, ou a palavra da vida, esse Deus que ninguém jamais viu, ele se manifestou aos homens, ele se fez carne. E não foi uma manifestação oculta, ou seja, existem testemunhas que estiveram com esse Cristo encarnado antes da sua morte, durante a sua morte e, sobretudo, depois da sua morte. Ele vai dizer, portanto, assim, olha, sabemos que nós temos conhecido o Deus verdadeiro. Ou seja, sabemos que o Filho de Deus é vindo. Assim ele começa 1 João, capítulo 5, versículo 20. Então, acompanhe o raciocínio. Primeiro ele diz, sabemos que o Filho de Deus é vindo. Essa proposição inicial, ela é extraordinária. Porque se ele diz, sabemos que o Filho de Deus é vindo, ele faz aqui uma demarcação entre de Cristo, da sua primeira vinda em diante, que separa desse Cristo para trás. Ou seja, antes de Cristo vir daqui para trás, que é o Antigo Testamento, podia-se dizer, não é possível ter uma noção clara acerca da divindade, porque a despeito de quão aguçada fosse a intuição dos homens do Antigo Testamento, ninguém jamais viu a Deus nem esteve com Deus. Mas ele fala, sabemos que o Filho de Deus é vindo.
Então, essa vinda do Messias, do Cristo de Deus, é o marco. Daí em diante ele fala, para nos revelar o Deus verdadeiro. O Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. Ou seja, é esse Cristo de Deus quem vai dizer qual é o Deus verdadeiro. Não que no Antigo Testamento tivesse um Deus falso. Não é isso. Nós temos que fazer a dicotomia verdadeiro com sombra, com figura. Ou seja, o Deus verdadeiro, ou seja, a divindade, ela é revelada em verdade na pessoa do seu Filho. Porque toda e qualquer revelação da divindade que não foi por meio do Filho, foi feita por meio de visões, por meio de figuras, por meio de sombras, que é o Antigo Testamento. Ou seja, é uma revelação divina, ok? Mas não é uma revelação exata, porque só o Filho de Deus é a expressão exata. A revelação de Deus que foi dada aos profetas, aos santos do Antigo Testamento, ela, de certa forma, carregava toda a ignorância da humanidade, carregava toda a deformação que o próprio homem imprimia naquilo que Deus lhe revelava, porque os homens estavam no processo de entendimento e de crescimento. Então João vai dizer, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para nós conhecermos o Deus verdadeiro. Ele diz, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, em suma, poderíamos dizer que quantos quiserem olhar, saber o que é o Deus verdadeiro, ou qual é a exatidão desse Deus mistério, desse Deus transcendente, ou usando o tema da nossa live, quantos quiserem saber o que é a verdade? Se perguntarem para você o que é a verdade, aí entram as religiões, ou que sejam as denominações, ou as micro-religiões dentro do cristianismo. Uns dizem que a verdade é o sábado, o sétimo dia. Outros dizem que a verdade é o véu, no caso, o uso do véu. Outros dizem que a verdade é o batismo correto, por imersão ou por aspersão. Outros dizem que a verdade são os usos e costumes. Ou seja, os homens chamam de verdade o conjunto de dogmas que eles julgam serem os mais coerentes com a Bíblia. Mas a própria Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a verdade é o Cristo e não a Bíblia. A própria Bíblia vai dizer que a verdade é o Cristo de Deus que veio ao mundo. E que, vindo ao mundo, ele próprio é que nos ensina. A sua própria vida é a escola, é a revelação, é a manifestação que nos leva a compreender esse Deus invisível. Ou seja, se Deus é invisível, quem pode vê-lo? Ninguém. Aí Deus então se faz visto. Ele mostra a sua imagem. A imagem de Deus, que não pode ser pintada num quadro enquanto o rosto, olhos, boca, nariz, são os atributos divinos manifestados no viver de Cristo, na palavra de Cristo, nos relacionamentos de Cristo, no viver humano de Cristo, na obra de Cristo. Então, isto é a aletheia. Isso é a manifestação da realidade. Aquilo que não pode mais ser ocultado. E a grande prova, eu trago uma prova histórica e, portanto, irrefutável, de que Cristo é a verdade, de que, a despeito de os homens continuarem buscando conhecer a verdade, quando Cristo vem ao mundo, ele se manifesta ao mundo, aqui há uma ruptura com o mundo passado, porque cessam-se todos os mitos. Toda forma de mito, seja o mito da mitologia da Grécia Antiga, ou sejam as narrativas religiosas que se faziam acerca de Deus. A partir de Cristo instaura-se um novo tempo. Pode procurar no mundo de Cristo em diante que esses mitos desaparecem. Agora só prevalece a era da realidade, a era da verdade, a era da aletheia. E se porventura ainda a ignorância com respeito à verdade,
A própria Escritura vai nos dizer que essa ignorância é para aqueles que se perdem. É para aqueles, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, que não voltaram o seu coração ao Senhor e por isso continuam com um véu. Esse véu é o véu que os impede de ver a verdade, de contemplar a aletheia. Porque embora Cristo seja essa revelação da realidade, existe o véu da religiosidade que impede, que cobre o coração do homem, os olhos da alma, impedindo que esse homem veja. Por isso Paulo vai dizer, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ou seja, a verdade que é Cristo se manifesta ao homem quando ele decide no coração voltar o seu coração a Cristo, que é a verdade. Então, meu conselho a qualquer cristão é, se você é um cristão, a despeito de você ser um cristão, de fazer parte desta ou daquela denominação, se você voltar o seu coração única e exclusivamente para Jesus, única e exclusivamente Jesus, que você vai encontrar abundantemente em Mateus, Marcos, Lucas e João. Lendo cada uma dessas páginas, quanto aquilo que Jesus viveu, aquilo que ele falou, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele diz que é o reino do seu Pai. Se houver essa conversão genuína ao Cristo de Deus, o véu é tirado. E aí a aletheia se manifesta como uma grande explosão de entendimento acerca do divino. E esse é um ponto importantíssimo, pastor, que o senhor coloca, para que os irmãos, de fato, não nos interpretem mal, para que não haja nenhum tipo de equívoco. Nós apenas colocamos as Escrituras no seu devido lugar, mas ao olharmos para as Escrituras, nós temos comunhão com as testemunhas da verdade. Nós temos comunhão com Mateus, que falou a respeito da verdade. Nós temos comunhão com Marcos, que falou sobre a verdade, com João, com Lucas, com Paulo, com Tiago, com Judas, com os apóstolos. Nós olhamos para as Escrituras e nós, então, temos comunhão com a verdade, por intermédio daquilo que está registrado. Então é importante fazer essa colocação para que os irmãos não entendam que nós estamos denegrindo as Escrituras. Muito pelo contrário. Jamais, jamais. Não é o nosso papel e muito menos o nosso coração. Mas nós estamos olhando nas Escrituras e nós percebemos que salta das Escrituras diante dos nossos olhos a verdade, a aletheia, a revelação por intermédio dos apóstolos, dos evangelistas, desses registros históricos, porque Cristo, ao se fazer homem, ele tem o viver humano, ele entra na história humana. E é na história humana que a revelação do divino se faz presente. Perfeito. Então é importante fazer essa colocação para que o nosso amor à verdade aumente em nossos corações. De fato, inclusive em 1 João, capítulo 1, João começa dizendo assim, o que era desde o princípio, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que temos contemplado, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Aí ele brada dizendo, e a vida é a verdade, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E aí ele diz, e dela damos testemunho. Quando João diz, os nossos olhos, as nossas mãos, quando ele diz, e nós contemplamos, e dela nós damos testemunho, esse nós que ele usa em todas as frases, é uma referência às testemunhas oculares do Cristo encarnado. Ou seja, faz referência aos apóstolos, aos 12 apóstolos do Cordeiro, incluindo aqui Paulo, no lugar de Judas, sendo que esses apóstolos, eles viram o Cristo de Deus encarnado. Eles tocaram esse Cristo encarnado. Eles ouviram de si mesmo esse Deus encarnado.
Eles conviveram com esse Deus encarnado. Foram 3 anos intensos, com a vida totalmente dedicada a esse Deus encarnado, andando com ele, almoçando com ele, jantando com ele, dormindo com ele, uma vida intensa, regime de internato na escola de Cristo. E não somente durante a sua vida ministerial, mas estiveram com ele também na sua ressurreição. Eles estiveram com Cristo ressurreto, tocaram Cristo ressurreto. E João vai dizer que esse Cristo encarnado, crucificado, morto e ressurreto, ele fala, isso foi a manifestação da vida. E aí no versículo 4, eu estou citando 1 João capítulo 1, versículo de 1 a 4, no versículo 4 ele diz, e nós agora, nós apóstolos, nós compartilhamos essa visão que nós tivemos, esse testemunho que nós obtivemos, nós compartilhamos com vocês, vocês que não viram, vocês que não estiveram com ele na sua ressurreição, para que vocês tenham comunhão conosco. Aí entra um fundamento extraordinário que nós devemos sempre colocar aqui em realce. A Igreja de Cristo, desde os primórdios, Atos capítulo 2, versículo 46, é aquela que tem a comunhão com os apóstolos. Ou seja, Cristo revela o Pai. Só que agora, as testemunhas que estiveram com esse Cristo, que é a revelação, é que nos disseram com exatidão sobre esse Cristo. E esse Cristo, portanto, agora revelado aos apóstolos, nós agora temos comunhão. Então a igreja tem comunhão com os apóstolos. A nossa comunhão, a comunhão do ministério apostólico da palavra, é com os apóstolos. Mas não é com o apóstolo Hernani, nem com fulano, nem com Beltrano, nem com Chapéu, nem com Soares. A nossa comunhão é com os apóstolos do Cordeiro, que nos legaram preciosos livros, que trazem no seu substrato, como o próprio Paulo vai dizer, que os escritos apostólicos, eles têm por fundamento o próprio Cristo. Os apóstolos lançaram o fundamento. Ninguém pode lançar outro fundamento, a não ser este que é Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus é a revelação, ele é a aletheia, ele é o fundamento, ele é o cano de aferição da verdade, da realidade. Ou seja, ele é o tudo. E os apóstolos são para nós, portanto, de grande ajuda nesse processo. Por isso que o nosso ministério se chama Ministério Apostólico. Não que eu ou você ou qualquer outro seja apóstolo, mas porque nós nos fulcramos e nos fundamentamos, nos alicerçamos, enquanto ministério, nos ensinamentos dos apóstolos, que é Cristo. Não é que são os seus livros, mas que é o próprio Cristo, do qual eles são testemunhas. Belas, sábias e verdadeiras palavras, Bispo Alexandre. Nós estamos vivendo, nos últimos meses, Pastor Alexandre, irmãos que nos acompanham, uma verdadeira corrida. Os homens estão correndo atrás de uma vacina, pastor, de uma cura, de um remédio, e fazem bem. E nós estamos se acreditando que isso vai dar certo. Tomara que dê certo. Sim, o nosso coração é para o bem da humanidade. E nós temos que entender uma coisa, queridos irmãos, que há uma vacina, que há um remédio para o erro, para o espírito do erro, para a ignorância em relação a Deus, ao desconhecimento de Deus. Há uma vacina, pastor Alexandre, há um remédio, há uma cura. E essa cura, esse remédio é a verdade. E essa verdade é pela comunhão com os apóstolos. E então nós conseguimos discernir entre o espírito do erro e o espírito da verdade, conforme nos escreve também o nosso amantíssimo apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 6. Eu quero ler esse texto para nós nessa noite, se o senhor me permitir. Lógico. Diz assim:
nós. E aí João escreve novamente esse nós, esse pronome pessoal, fazendo referência aos apóstolos. Então nós somos de Deus. Os apóstolos são de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Então, aquele que conhece a Deus ouve a mensagem, a palavra apostólica. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve, não ouve os apóstolos, não recebe a mensagem apostólica. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e do erro. Ora, como nós conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro? Quem ouve, quem recebe, quem acolhe a palavra apostólica é da verdade. É o Espírito da verdade. Quem recusa, quem rejeita, quem não ouve a palavra dos apóstolos é do Espírito do erro e do engano. Eu acho que isso é muito prático nesse momento. Estamos quase encerrando a live, faltam pouquíssimos minutos, mas é uma palavra prática de orientação para que os irmãos não espiritualizem muito. Mas a verdade, cadê a verdade? A verdade, tenham comunhão com os apóstolos. É a vacina, é o remédio, para que nós, então, sejamos tratados do erro e conheçamos a aletheia, a realidade, que é o próprio Deus. Que maravilha. E só para nós encerrarmos, eu gostaria de deixar mais um pensamento, no sentido de que alguém pode perguntar, mas todos podem ter acesso a essa revelação, a essa verdade que é Cristo, ou somente um grupo seleto de pessoas? Aí é importante evocar um texto de Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 9 a 12. Não vou ler, mas deixo uma referência em que ele fala que o que vai determinar se nós vamos ter essa compreensão da aletheia, da verdade, ou não, isso é determinado pelo seu coração. Se você ama a verdade, ou se você não ama a verdade. Porque há muitos que amam a sua igreja, há muitos que amam sua religião, há muitos que amam seu pastor, há muitos que amam o convívio social no qual ele está inserido há anos. Há muitos que amam os relacionamentos e os laços que foram construídos ao longo de uma tradição, de um tempo. E eu sei que devemos amar, sim, nossos pastores, amar nossos irmãos, mas devemos nos lembrar que o nosso amor pela verdade não pode estar submetido ao nosso amor a outras coisas. O próprio Cristo diz, aquele que ama seu pai, sua mãe, seu irmão ou qualquer outra coisa além de mim ou acima de mim, não pode ser meu discípulo. Então, é necessário que você tenha, meu querido irmão, minha querida irmã, e nós, pastor Josué, todos nós, que nós tenhamos amor pela verdade. Se você ama a verdade e deseja ardentemente pela verdade, você vai estar sempre aberto para que essa verdade se revele no seu coração. Não poucas pessoas são alcançadas pela verdade, mas elas fogem da luz porque elas não querem abrir mão, não querem se divorciar das suas tradições, dos seus dogmas. E elas ficam, portanto, privadas da verdade. Então, a privação da verdade se dá pelo não amor à verdade. E o acesso à verdade se dá por amar a verdade. Então, amemos a verdade. Desejemos pela verdade a todo custo. Só a verdade. Porque a verdade é quem liberta o homem de todos os medos, de todos os enganos, de todas as coisas provenientes do pecado. Como Cristo disse, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Chegamos ao final de mais uma live. Antes de o pastor Josué falar aqui as suas palavras finais, permita-me apenas lembrar aos irmãos que na semana que vem nós também teremos live. Vai ser também na sexta-feira da próxima semana, no mesmo horário, às 20h30. E eu vou compartilhar a tela e compartilhar o diálogo aqui, ao nosso assunto, nosso tema, com o bispo Marcos de Oliveira. O Marcos Oliveira, que é bispo em nosso ministério lá em Guarulhos, juntamente com o bispo Leilson, com quem eu já dividi aqui essa live, né?
Então, na próxima semana, agora, eu estarei com o Bispo Marcos. Eu quero que todos vocês participem. Nós, na semana, vamos anunciar o tema da outra live. E na outra semana, eu estarei dividindo também a tela com outro pastor, outro bispo também do nosso ministério, também de São Paulo, lá do bairro do Limão, que é o nosso querido e amado pastor Luiz Amaral. Um homem muito querido, muito doce, e eu vou ter a grande satisfação de poder ter essa conversa tão saudável de temas importantes também com o bispo Luiz Amaral. E muito provavelmente também depois eu terei uma comunhão com os nossos irmãos da Bahia, a quem eu prometi que também faria uma live. Agora eu não tenho exatamente na memória o nome dos irmãos, mas é um grupo de irmãos do DEVAP na Bahia que pediu que eu estivesse com eles, e para mim vai ser uma grande satisfação estar com os irmãos, tá bom? De todo modo, eu passo a palavra para o bispo Josué para falar suas palavras aí finais desse tema e também dessa live. Amém. E nessas lives que virão, recordando as palavras do irmão Paulinho, eu estarei na primeira fileira para acompanhar os irmãos. Quero deixar o meu beijo santo para os irmãos, meu abraço em cada irmão que nos acompanhou nessa transmissão, nessa live, e fazendo um rogo aos irmãos. Amem, busquem a verdade, que é Cristo, que é Deus. Somente a verdade, de fato, que é Jesus Cristo, tem o poder de nos libertar. Beijo santo em cada um de vocês. Glória a Deus. Então,